Olá a todos, bem-vindos à nossa oitava aula do curso de contextualização histórica. Nessas últimas aulas a gente tem falado sobre, a gente tem feito um apanhado geral da história da humanidade, né? Passando desde a antiguidade, pela idade média, idade moderna. Na última aula eu falei mais sobre a escravidão e a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Nessa aula a gente vai tratar mais de século XIX, mais especificamente nas guerras napoleônicas, a história do Brasil, na monarquia brasileira, tá bom? Só um recado rapidinho, eu tô aqui numa área aberta, então acho que é provável que vocês escutem muito barulho de animal. Cachorro latindo, ganso gritando, gente empinando moto, esses barulhos que animal faz. Vamos lá? Eu brinquei na última aula sobre a Revolução Francesa. O povo invadiu o palácio, derrubou a monarquia, né? Tentou criar um governo do povo para o povo, mas no fim não deu muito certo. Robespierre se tornou um ditador tão sanguinário quanto os próprios reis, e depois Napoleão tomou o poder. Ainda assim, a Revolução Francesa, a gente não pode menosprezar a Revolução Francesa, porque ela teve influências enormes em diversas áreas depois. Mas, no fim, Napoleão acabou tomando o poder e Napoleão se coroou o imperador da França. Isso tudo foi através do chamado golpe 18 Brumário. Napoleão conquistou muito prestígio lutando nas guerras da França contra os outros reis da Europa. Porque durante a Revolução Francesa, tudo aquilo que aconteceu, toda aquela coisa bonita que aconteceu do povo tomando as rédeas do governo, é claro, os outros reis da Europa, é claro, não gostaram da ideia, né? Então, houve muitas guerras. Diversos reis da Europa juntaram e tentaram acabar com a Revolução, tentaram derrubar a Revolução Francesa. E Napoleão se destacou aí. Ele se tornou um general de guerra desde muito cedo e ele se destacou nessas guerras, vencendo em nome da França. Napoleão criou uma enorme popularidade e acabou através do golpe 18 Brumário, acabou se tornando ditador. Esse golpe 18 Brumário aí tem a ver com o calendário, tá? Porque depois da Revolução Francesa eles resolveram acabar com o calendário, que seria esse nosso, e criaram um novo calendário com novo mês, com os meses diferentes lá, mas esse calendário não pegou. Mas aí ficou conhecido como golpe 18 de Brumário, porque foi no dia 18 do mês de Brumário, tá bom? O calendário que eles queriam implementar após a Revolução, mas não deu muito certo não. Napoleão foi, de um certo modo, para a França um bom imperador. Ele criou uma recuperação da economia, vendeu a Louisiana para os Estados Unidos, tá? Isso aí só para a gente encaixar ali. A França tinha conquistado um pedaço de terra na América do Norte, tinha colonizado um pedaço de terra na América do Norte, onde hoje está a região da Louisiana, mais no sul dos Estados Unidos ali. Mas Napoleão achou interessante aquilo e vendeu para os Estados Unidos. Ganhou um bom dinheiro com isso. Os Estados Unidos tinham acabado de se tornar independente, né, da Inglaterra, e comprou esse pedaço da França. Outro fato interessante de Napoleão, ele diminuiu bem o poder da igreja, mas isso já é um movimento já histórico, né? Já tem falado muito isso nas últimas aulas, né? Desde do fim da Idade Média, a igreja foi perdendo espaço, ela foi perdendo a influência, né, no Estado. Napoleão deu meio que o golpe final. Napoleão também criou o Código Napoleônico, que é uma série de leis civis. E uma coisa interessante sobre Napoleão é que ele se autocoroou imperador. Mais pra frente eu vou ter uma imagem sobre isso, deixa eu ver se ela tá aqui, isso. Napoleão se autocoroou. Por quê? Desde a Idade Média tinha esse costume de que quando o rei, durante o ritual de coroação de um rei, o Papa ou uma autoridade católica que colocava a coroa na cabeça do rei. O que isso significava? Que ele era rei, mas por graças a Deus, ou seja, devido a Deus é que ele se tornava rei. Como o Papa é um intermediário de Deus, um pontífice, era o Papa quem fazia isso. Napoleão não aceitou. Ele pegou a coroa da mão da autoridade lá, não sei se era bem o Papa ou se era só uma autoridade católica, e colocou a coroa na própria cabeça. Com isso, o que ele estava querendo transmitir? Que ele não ia ele não devia nenhuma obediência à igreja, tá bom? Começa então as guerras napoleônicas. Napoleão também ele achou que era uma boa ideia levar aquela ideia de liberdade que ele tinha, acontece muito na história, aos outros povos. Então Napoleão começou a invadir os outros impérios da Europa. Rapidamente ele arrumou uma guerra com a Inglaterra, que foi com certeza o seu maior rival. Ele começou a conquistar diversos países, ele era gente boa com os irmãos dele. Toda vez que ele conquistava um país, ele colocava um irmão dele para ser rei, né? Ele deu a Espanha para
para um irmão dele, deu a Itália para outro irmão, acho que a Império Austríaco foi para uma irmã, é sempre algo assim, distribuindo coisa para a família, é bem comum nos dias de hoje também. O bloqueio continental foi a resposta da Inglaterra. A Inglaterra criou um bloqueio em que ela proibia qualquer país. A Inglaterra era poderosíssima na época, ela praticamente mandava em todos os outros países. Se tornou poderosíssima depois da Revolução Industrial. Ela praticamente proibiu todos os países de comunicar com a França, de comerciar com a França. Uma espécie de bloqueio mesmo, né? E qualquer país que fizesse isso seria punido. É uma maneira de tentar derrubar a França, causando problemas econômicos para a França, né? Napoleão começou a conquistar vários países, como eu disse, mas no fim ele é derrotado na Rússia, tá? Lembrete, se você for um ditador e quiser invadir vários países, não invade a Rússia no inverno, tá? Já deu errado 2 vezes. Adiante, Napoleão comete o mesmo erro que Hitler vai cometer 100 anos depois, 150 anos depois, sei lá. Invadir a Rússia no inverno. O inverno russo é muito rigoroso. Os soldados não têm que lutar não com outros soldados, eles têm que lutar contra a própria morte no frio. Tá bom? Adiante. Portugal era aliado da Inglaterra. França, inimiga da Inglaterra. Logo, França, inimiga de Portugal. O que aconteceu? Napoleão, antes de perder lá para a Rússia, tentou invadir Portugal. Quando Napoleão invade Portugal, Portugal é um país muito pequeno, ou seja, fácil de ser invadido. Poucas pessoas, ou seja, um exército não tão poderoso quanto o da França. Qual que é a única solução que o Dom João VI, o imperador português da época, tem? É fugir para o Brasil. Então isso vai se tornar um evento histórico muito importante, que é a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Ou seja, curiosidade, por um tempo o Rio de Janeiro foi capital de Portugal. O Brasil se tornou a sede da colônia agora. Isso vai ter consequências enormes. A família portuguesa fugiu para o Brasil, né? 3 meses de viagem de barco até chegar ao Rio de Janeiro. Se estabelece aqui. Portugal tinha sido invadido pela França, né? A Inglaterra mandou ajuda e tal. Depois a Inglaterra ajudou a libertar Portugal das mãos dos franceses, né? Você vê que o Napoleão perdeu lá para a Rússia. Portugal se tornou livre, mas a família real portuguesa gostou do Brasil. Quem não gosta do Brasil, né? Só a gente mesmo que não gosta do Brasil. A família real portuguesa gostou do Brasil e meio que queria ficar por aqui mesmo. Até porque dava muito trabalho ficar mudando para lá para cá. Só que os portugueses não gostaram da ideia. Afinal, a sede passou aqui para o Brasil. Ou seja, o Rio de Janeiro se tornou a capital de Portugal. A capital passou a ser aqui. Eu falei na aula sobre Brasil Colônia, Brasil, Portugal, um único país, a capital ficava lá em Lisboa. Qualquer problema que você tinha para resolver, tinha que ir lá para Lisboa para resolver. Imagina, você tinha que atravessar o mar para resolver lá do outro lado. Então imagina a reação dos portugueses quando ficou o contrário. Qualquer problema que os portugueses tinham que tratar com o imperador, eles tinham que vir aqui para o Brasil para resolver. Ou seja, eles não gostaram. Então aconteceu a Revolução Liberal do Porto. A gente também estava naquela onda, influências da Revolução Francesa, né? A população tinha entendido que ela pode fazer revoluções, que ela pode tentar mudar as coisas. E como Portugal era ainda uma monarquia absolutista, lembra? A monarquia absolutista é aquela que o rei manda absolutamente. Acho que a gente fez um bom gancho agora, né? Uma monarquia em que o rei manda absolutamente, ele não deve obediência a ninguém. Mas, graças à Revolução Francesa, muitas das monarquias da Europa já estavam se tornando monarquias constitucionais. Ou seja, a população tinha reivindicado alguns poderes e a população passou a ter o direito de eleger um parlamento. Eleger representantes, e esses representantes poderiam ou não influenciar nas decisões do rei, vetar ou não uma decisão do rei, por exemplo. É mais ou menos parecido com o Congresso hoje, tá? Você sabe bem disso. O presidente ele não manda em tudo automaticamente, ele precisa propor ao Congresso e o Congresso precisa autorizar. É mais ou menos a mesma coisa quando uma monarquia constitucional. O rei tem os poderes dele, mas ele precisa de uma autorização do Congresso para fazer aquilo. E o Congresso é eleito pelo povo. Portugal ainda era uma monarquia absolutista, mas através da Revolução do Porto eles começaram a exigir essa mudança também. Outra exigência que eles fizeram era, obviamente, que o rei voltasse para lá, que Dom João VI voltasse para Portugal. Dom João VI não queria bem voltar, tinha gostado daqui. Dom João VI também não gostou da Revolução do Porto, obviamente, porque ele não ia gostar de deixar de mandar absolutamente para ter que
ser obediente a um congresso agora. Então Dom João VI volta para Portugal, obedecendo ao congresso, porque ele notou que se ele não obedecesse ia ser pior. Ele notou que o povo tinha poder, que o povo estava exigindo a volta dele. Se ele não voltasse, correria o risco de declarar uma república, o povo tomar o poder. Então ele foi obrigado a voltar. Dom João VI volta, mas deixa o filho aqui, Dom Pedro I. Há um certo debate entre os historiadores se quando Dom João VI fez isso, se ele já deixou com a intenção de que Dom Pedro declarasse independência. Vai ser um debate bem grande isso, por que Dom Pedro iria apoiar a independência do Brasil e tal. Mas como de um certo modo ele estava com raiva dos portugueses, ele estava insatisfeito com a ideia de congresso, Dom Pedro fica no Brasil, também conhecido como Dia do Fico, né, que é quando Dom Pedro avisou a população do Rio de Janeiro que iria ficar, que ele ficaria como representante da coroa aqui. Mas, tempos depois, Dom Pedro declara a independência do Brasil. Isso, vocês sabem bem, isso é bem estudado, a independência do Brasil. A independência do Brasil ela tem uma diferença muito grande, uma quebra muito grande com relação à independência de todos os outros países da América Espanhola. Por quê? Porque no restante da América Espanhola, as independências foram através de uma revolução. O que é uma revolução? Quando o povo se junta, o povo cria um exército próprio, o povo faz a mudança. O povo pressiona o governo, o povo enfrenta a morte, enfrenta as armas do governo, enfrenta o exército e o povo exige aquela mudança. O povo, a mudança vem de baixo para cima. Todas as independências da América Espanhola, praticamente unânime, elas foram uma revolução, elas foram uma exigência do povo. No Brasil, não. Repare bem. No Brasil, não. O próprio imperador, o próprio filho do imperador de Portugal, Dom Pedro, declara a independência do Brasil. Ou seja, a independência do Brasil ela foi num tom totalmente diferente do restante da América. Se você for parar para analisar as sociedades entre a América Latina, o restante da América Latina e Brasil, isso vai trazer consequências históricas o resto da vida, praticamente, né? É como se lá fora as pessoas tivessem uma noção melhor de revolução, de que o povo tem esse poder. Aqui no Brasil, a gente nunca teve uma revolução, para falar a verdade, né? A gente nunca... Bem sucedida, não. A gente teve vários movimentos separatistas, mas bem sucedido, não. E tá aí outra grande característica também. Por que a América Espanhola, toda a América Espanhola, desde do México ali, descendo toda a costa ali até o sul da Argentina, por que a América Espanhola se dividiu quando se tornou independente? Tudo isso era a América Espanhola. Por que tudo isso virou vários países? E por que esse pedaço do lado de cá que pertencia a Portugal virou um único país? Questão da monarquia. Como eu disse, porque lá foi uma questão de rebelião, foi uma questão de revolta, foi uma revolução. Aqui não, foi uma espécie de combinado. Quase que um combinado. Houve guerra sim, mas foi quase que um combinado, sim. Foi uma espécie de combinado. O Dom Pedro I, declara a independência de Portugal. Tá? Não há um embate entre população e a coroa, como aconteceu na América Espanhola com o reino da Espanha. Aqui não, é um embate entre a própria família, praticamente, entre o Dom Pedro I, entre o Dom Pedro I e a monarquia constitucional e o parlamento português que ficou lá na Europa, né? Ou seja, por isso que há muitos historiadores afirmam que é um dedo do Dom João VI aí no meio também, meio que ele quis castigar o parlamento português por ter exigido a volta dele. Enfim. Aqui tem um gráfico só para mostrar também, só para não passar em branco, a independência do restante dos países da América Espanhola. Como eu disse, como foi um movimento mais local, a América Espanhola se dividiu em vários países. Aí tá exemplo de alguns e o nome do principal líder popular que se envolveu nessa luta por independência. Tá? Dom Juan Fulgencio, no Paraguai. Belgrano é um nome muito famoso na Argentina, o grande responsável pela independência da Argentina, junto com José de San Martín. O'Higgins, no Chile. O José de San Martín também foi responsável pelo um grande nome na independência do Peru. Simão Bolívar, que é um grande nome ali naquela região dos Andes ali, ele é responsável pela independência da Venezuela, da Colômbia, Equador. Muitas vezes aí também ele aparece como nos três países ali, porque a começo era para se tornar um país só, tá? Futuramente, que depois eles vão, através de outros problemas lá entre eles, vão se dividir. Mas só para a gente lembrar dos nomes desses grandes heróis, desses grandes líderes populares que influenciaram a independência desses países aí da América Espanhola.
Uma curiosidade, quem gosta muito de futebol e assiste, por exemplo, Libertadores, você vai ver muitos times que tem nome desses caras. Tem time na Argentina com o nome de Belgrano, tem o time O'Higgins do Chile, tem o Bolívar da Bolívia, o General Sucre, tem uma cidade na Bolívia com o nome de Sucre, se não me engano, acho que tem um time também, Atlético de Sucre, não sei. Enfim, só pra gente não passar em branco na independência da América Espanhola. Ela foi mais uma coisa mais popular do que aqui no Brasil, tá bom? Aqui no Brasil foi a própria monarquia que se dividiu, tá bom? Tanto é que todas essas coisas aí vão se tornar uma democracia mais cedo, nesse sentido, que no Brasil. O Brasil vai se tornar independente e vai continuar uma monarquia, através do Dom Pedro I e depois Dom Pedro II. Adiante. Aí tem alguns quadros para a gente analisar. A chegada da família real, ilustrado por Cândido Portinari, esse primeiro quadro aí. Representa a família real portuguesa desembarcando no Rio de Janeiro, naquela fuga de Portugal para fugir das tropas de Napoleão. Do outro lado tem o Grito da Independência, quadro de Pedro Américo. É importante lembrar que Pedro Américo não estava presente no momento em que Dom Pedro I dá o Grito da Independência, tá? Ou seja, esse quadro não pode ser visto como um retrato, ele é uma imaginação do autor, tá bom? E embaixo tem uma pintura dos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Há uma diferença de personalidade bem grande entre Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom Pedro I ele é visto como mais fanfarrão, como mais rebelde, como mais sem vergonha, como mais desinibido, enquanto Dom Pedro II ele é mais recatado, ele é mais intelectual, ele é mais de estudar, ele é mais de ler. Bom, adiante. Falando rapidinho sobre o primeiro reinado, talvez, comigo mesmo falando, talvez tenha dado uma impressão de que a independência do Brasil não houve guerra, porque o Dom Pedro II, que é um próprio membro da monarquia, declara que esse lado de cá vai ser independente agora. Mas houve sim guerras de independência aqui no Brasil, porque algumas províncias não aceitaram a ideia de separar de Portugal. Porque, obviamente, boa parte de quem estava aqui era portugueses. Ainda mais com a fuga lá de Portugal por causa de Napoleão, muitos portugueses vieram para o Brasil junto com a família real. Muita gente rica veio para o Brasil junto com a família real. Então, muitas dessas pessoas estavam no governo, eram influentes, estavam nos governos das províncias, eram grandes proprietários de terra. E muitos desses portugueses, obviamente, não foram a favor da separação. Então, muitas províncias não queriam se separar de Portugal. Eu não vou citar exatamente de cabeça, mas se não me engano, Rio Grande do Sul, São Paulo, eu não vou citar não para não correr o risco de eu errar. Mas muitas províncias do Brasil não queriam se separar de Portugal, então houve sim algumas guerras. Eles contrataram os mercenários para lutar, para tentar derrubar as tropas do Rio de Janeiro, que eram a favor da separação. Então houve sim alguma guerra. Ela não foi uma guerra tão diferente, tão desigual como foi na restante da América Espanhola, tá bom? O Dom Pedro I, eu estou confundindo todo Dom Pedro I com Dom Pedro II. O Dom Pedro I vai criar a Assembleia Constituinte, há vários problemas aí, ele vai convocar congressos populares para escrever essa Constituição, para depois ele aprovar. Eles vão escrever essa Constituição, mas ele não vai aprovar, vai rasgar tudo e vai escrever ele mesmo. Quer dizer, a princípio ele tenta ser democrático, mas depois ele desiste, manda todo mundo pastar e ele mesmo escreve a própria Constituição. O Brasil vai enfrentar, obviamente, mesmo depois do fim dessas guerras de independência, movimentos separatistas, tá? Movimentos separatistas e rebeliões, tá? Movimentos separatistas, muitas vezes, dos próprios governos, como eu disse, portugueses insatisfeitos com a independência do Brasil, portugueses que estavam aqui insatisfeitos com essa independência, e muitas vezes rebeliões mesmo do próprio povo mesmo, só que elas não vão para frente, tá bom? Essa é a diferença. Por isso que, volto a repetir, por isso que o Brasil continuou unido. Por isso que a América Portuguesa, mesmo depois de independente de Portugal, se tornou unida e virou um país só. E a América Espanhola não. Se tornou vários países pequenos, como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, enfim. Quando chega em 1831, Pedro I renuncia em favor do seu filho, Pedro II, quando esse ainda tinha 5 anos de idade. Pedro I renuncia, primeiro por vários problemas, como eu disse, foi um período muito tumultuado. Esse começo de independência do Brasil foi muito tumultuado, porque nem todo mundo era a favor dessa independência. Então, foi muito difícil para o Dom Pedro manter a autonomia do governo. Chega um momento em que ele desiste, ele renuncia e vai para Portugal, porque Portugal também estava passando por problemas. O pai dele estava tendo problemas com uma espécie de revolta lá portuguesa também.
Então ele abandona aqui, repare, o próprio Dom Pedro I declara a independência do Brasil, e anos depois ele abandona o Brasil, a Deus dará, e vai para Portugal para tentar ajudar nos problemas que a monarquia portuguesa estava tendo lá. Ele deixa Dom Pedro II com 5 anos de idade. Aos 5 anos de idade, esse menino não pode ser imperador ainda. Ou seja, vai começar o período regencial. Ele vai embora, mas ele deixa alguns tutores que vão cuidar do filho dele, até que o filho dele tenha idade para governar, e que vão cuidar do país, que vão administrar o país em nome do filho dele, até que o filho dele tenha maioridade. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o período regencial, não. Como eu disse, não que seja importante, porque o objetivo do curso é passar bem a limpo, só para a gente fazer uma contextualização histórica, tá bom? A gente teve várias regências, teve regência provisória, depois uma regência trine, que 3 pessoas foram para... o poder executivo estava na mão de 3 pessoas, depois teve regências unas de várias pessoas, enfim. Tudo isso, alguns regentes fazendo em nome do Dom Pedro II, que ainda era uma criança, tá bom? Era meio que segurando o governo para ele. Então, chega o segundo reinado. Dom Pedro II se torna de maior de idade, por o que é conhecido como golpe da maioridade. Por quê? Porque quando Dom Pedro I, vou ter que inverter, Dom Pedro I vai para Portugal e deixa o filho dele aqui, e deixa os regentes para controlar as coisas, ele diz que é para os regentes ficarem no poder até que o filho dele seja maior de idade, até que o filho dele tenha 18 anos. Só que, como mais uma vez o Brasil estava em um período conturbado, cheio de revoltas, diversas províncias querendo se dividir, querendo se separar, percebeu-se que estava na hora do Dom Pedro II assumir, mesmo que ele não tivesse a idade certa ainda, mesmo que ele não tivesse 18 anos ainda. Então houve meio que uma mudança, o chamado golpe da maioridade, em que eles declaram que a partir dos 14 anos Dom Pedro II já era de maior, eu cometendo um erro, maior de idade, de maior não existe. Dom Pedro II já era maior de idade. Então, é o chamado golpe da maioridade. Aos 14 anos, Dom Pedro II assume o poder, mesmo não sendo a hora ainda, tá bom? Isso vai, de fato, ser muito bom, porque vai haver um apaziguamento dessas revoltas. O Brasil vai começar a se aquietar um pouco e se aceitar como um país independente e um país unido. Vai começar uma abolição gradual da escravidão, tá? Vai começar pequenas leis dando uma afrouxada na escravidão. Tem a lei do sexagenário, que a partir de tantos anos um escravo já não pode mais ser escravo. Acho que a lei do sexagenário é a partir dos 60 anos. Todo escravo que chegasse aos 60 anos estava liberto. O que foi meio que uma lei à toa, uma lei só para enrolar, porque raramente um escravo chegava a 60 anos. Enfim, e vai chegar a Guerra do Paraguai. Então a Guerra do Paraguai, ela vai começar num período em que o Brasil já estava mais estabilizado como nação, já estava mais progredindo economicamente, o Brasil já despontava com uma economia mais dominante aqui na América do Sul, o país já praticamente o líder da América do Sul, dominante, o país de melhor economia, quando desponta essa Guerra do Paraguai. Fazendo uma contextualização rapidinha, o Uruguai era parte do Brasil, foi parte do Brasil por um tempo, mas se tornou independente. Depois o Uruguai entrou em uma guerra civil entre dois partidos populares para ver quem tomava o poder. Um desses partidos era aliado do Paraguai, era aliado de Solano Lopes, que era o ditador do Paraguai, e o outro era aliado do Brasil e da Argentina. O Brasil fez uma interferência militar no Uruguai e pôs o partido, se não me engano, é o Partido dos Colorados, no poder. Ou seja, o Brasil interferiu no Paraguai e colocou lá um ditador simpático ao Brasil, que era o rival do ditador simpático ao Paraguai, a Solano Lopes, ditador do Paraguai. Obviamente, Solano Lopes não ficou satisfeito com isso. E o problema que o Solano Lopes e o Paraguai vai ter é que o Paraguai é um país sem saída para o mar. Um país sem saída para o mar é muito complicado, ainda mais no século XIX, porque como que ele vai comercializar? Como que vai haver comércio? Como que ele vai vender seus produtos para poder ganhar dinheiro, para poder criar um conhecimento interno? Tem uma série de problemas aí, e viagens e tal. E para que o Paraguai passasse no Rio Uruguai, tinha que pagar uma taxa, tinha uma série de problemas para o Paraguai, para ele usar o chamado Rio para o Uruguai, que era a única saída que o Paraguai poderia ter pelo mar, era através do Rio Uruguai. Ou seja, diversos barcos do Paraguai tinham que passar pelo Rio Uruguai, ou seja, em território brasileiro e argentino, né, o Rio Uruguai ele faz bem a divisa, como está aí no mapa, não sei se ficou claro aí.
O Rio Uruguai está fazendo essa divisa aí entre Brasil e Argentina, entre a parte roxinha e a parte verde. O Paraguai tinha que usar esse rio para sair. Ou seja, entre aspas, ele tinha que passar fora do território dele para poder ter contato com o restante do mundo. Isso era um problema muito grande para o Paraguai, tinha taxas e tal, era um atraso de vida para o Paraguai. Então o ditador Solano Lopes tenta negociar com o Brasil e com a Argentina, tenta resolver essa situação, tenta ter territórios ao longo do Rio Uruguai para poder ter essa saída. Diplomaticamente ele não consegue uma solução, então ele resolve que vai invadir militarmente o Brasil. Essa guerra do Paraguai, conhecida como Guerra do Paraguai, é a única guerra em que o Brasil teve que defender o próprio território. Uma guerra de grandes proporções, digamos assim, tá? Em que o Brasil se envolveu na guerra para defender o próprio território. O Brasil vai entrar na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mas é só para ajudar mesmo. Essas guerras não foram guerras no solo brasileiro. A Guerra do Paraguai não. É a única guerra nesse sentido. O Paraguai vai invadir o Brasil. O exército paraguaio vai tomar várias cidades ali no sul do Mato Grosso, naquela região ali, até Dourados, vai matar muita gente. Esses soldados vão entrar violentamente no território brasileiro, matando pessoas a rodo. E quando essa notícia chega ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, né? Chega aos ouvidos de Dom Pedro II, Dom Pedro II fica irritadíssimo, e parte com tudo para cima do Paraguai. Dom Pedro II primeiro procura o ditador que ele colocou no Uruguai, aliado dele, e o presidente da Argentina, que era Mitre, se não me engano, não tenho certeza. E os três fazem a Tríplice Aliança. Os três fazem uma aliança contra o Paraguai. A Guerra do Paraguai vai durar, se não me engano, 6 anos, né? De 1864 a 1870. Vai morrer muita gente, tá? A Guerra do Paraguai vai ter consequências desastrosas para os 4 países envolvidos, né? Então, só para contextualizar aqui, é Brasil, Argentina e Uruguai, os 3 contra o Paraguai. O Brasil, sendo o Brasil o país mais rico da região, mais desenvolvido da região. Ou seja, o Paraguai não tinha a menor chance. Essa que é a verdade. O Paraguai, o Solano Lopes, há debates de historiadores também sobre isso, né? Os motivos do Solano Lopes fazer isso. Será que foi um pouco de loucura do Solano Lopes querer enfrentar o Brasil em guerra? Ou será que foi a única solução que ele teve, já que ele não podia usar o Rio Uruguai livremente? Essa guerra vai ter coisas muito macabras do ponto de vista moral, como o uso de escravos e crianças na guerra, tá? É muito conhecida, a Guerra do Paraguai é muito conhecida por isso. Primeiro, o uso de escravos é porque na hora de ser convocado, um cara rico, um senhor de escravos, na hora que ele vai ser convocado, obviamente que ele vai regar, obviamente que ele não vai para a guerra. Então tinha uma lei que autorizava uma pessoa que foi convocada a mandar um escravo no lugar. Se ele tivesse escravo, ele podia mandar um escravo no lugar. Então, muitas vezes, o escravo ele ia para a guerra no lugar do dono, representando o dono dele. Muitas vezes também eles iam para a guerra, mais para o final da guerra, com a promessa de liberdade. Se ele for para a guerra e ajudar, for expressivo na vitória do Brasil, ele poderia ganhar essa liberdade dele. Nem sempre isso era realizado depois, tá? Nem sempre a promessa era cumprida. E mais para o final da guerra, o uso de crianças. Por quê? O Brasil, a Argentina e o Uruguai, ou seja, os 3, muito mais fortes que o Paraguai, vão passar por cima do Paraguai fácil, mais para o final da guerra. No começo, o Paraguai resiste muito bem. Quando chega o final da guerra, com o Paraguai já desgastado, com boa parte da população morta, eu não sei os dados de cabeça, não vou conseguir citar a fonte, mas há dados que mais da metade dos homens do Paraguai morreram na guerra. Ou seja, uma guerra em que mais da metade dos homens num país morre, isso é desastroso. Acabou a mão de obra praticamente, acabou a força da guerra. Quando chega nesse período, o Paraguai não tem outra solução a não ser mandar mulheres e crianças para a guerra. Há debates historiográficos também a respeito da crueldade do Solano Lopes, o ditador do Paraguai, nesse sentido. Porque nesse momento, quando ele já não tinha mais homens, ele deveria ter se rendido. Mas Solano Lopes não se rende. Ele manda mulheres e crianças para a linha de batalha. Brasil, Argentina e Uruguai, muito mais forte, vai passar por cima, literalmente, vão invadir Assunção, nesse momento defendida por crianças. Os soldados brasileiros,
há também o debate, né, a respeito disso, por que os soldados brasileiros atiraram em crianças, por que ao ver que eram crianças eles não pararam de atirar. Enfim, sugiro muito que pesquisem sobre isso. Tem um documentário muito bom no Story Channel que vocês encontram no YouTube, tá bom? Enfim, Solano Lopes no fim vai ser morto, um soldado brasileiro, acho que Chico Diabo, se não me engano, alguma coisa assim, posso estar minha memória pode estar me traindo, mas um soldado brasileiro no fim vai encurralar Solano Lopes e Solano Lopes será morto em batalha. Há uma história também de que a Argentina teria proposto ao Brasil dividir o Paraguai. A Argentina e o Brasil iriam dividir o Paraguai entre eles. A Argentina pegaria metade do Paraguai e o Brasil pegaria outra metade. Mas Dom Pedro II não aceitou e exigiu que o Paraguai continuasse independente como nação. É claro que agora, como eles tinham vencido a guerra, eles iam colocar um governo que representasse eles, um governo subordinado a eles. A consequência, obviamente a vitória foi da Tríplice Aliança, né? Brasil, Uruguai e Argentina. E a principal consequência para o Brasil dessa guerra do Paraguai foi o fortalecimento do exército. Porque até então, até antes da guerra, o Brasil praticamente não tinha um exército. O exército brasileiro foi formado às pressas durante a guerra. O Brasil quase não tinha. O exército brasileiro era fraquíssimo. Depois da guerra, o exército brasileiro se tornou muito mais forte, uma instituição mais forte, com generais mais experientes, com generais mais estudados. Esse fortalecimento do exército brasileiro é que vai levar à queda da monarquia anos à frente, tá bom? A gente deve tratar isso na próxima aula. Deixa uma sugestão para vocês, um filme que eu vi essa semana na Netflix, já tinha visto anos atrás e vi de novo. É uma história de amor e fúria, é um filme brasileiro, tá? Uma animação brasileira, isso que eu achei interessante, acho que é dublado por Celton Mello e Camila Pitanga, se não me engano. É um filme muito bom, ele vou dar spoiler do filme não, mas ele cobre vários momentos históricos, por isso que eu tô sugerindo ele cobre vários momentos históricos do Brasil, desde o Brasil colonial, período indígena, depois ele vai para a Revolta Baralhada no Maranhão, depois ele vai para a ditadura militar, é muito interessante. Tá bom? Tá lá na Netflix para quem quiser ver. Agradeço a todos quem pôde acompanhar. Gente, qualquer dúvida, deixe nos comentários, pode mandar no WhatsApp, tá? Eu mais pra frente eu quero fazer vídeos por sugestões de vocês, tá? Eu tô só esperando terminar toda essa contextualização histórica, a gente vai chegar ainda, né? Século XIX, século XX, Primeira e Segunda Guerra, Guerra Fria, e aí eu quero passar a fazer vídeos para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quem ainda está estudando, está com uma dificuldade numa matéria, pode mandar que eu quero fazer vídeos mais personalizados, tá bom? Obrigado a todos e até a próxima.